Sim, Sérgio, este livro que escreve o Domingos, espero que tenhas lido. Não sei se já tiveste acesso ao livro, deste uma olhada no Já, livro. Que impressão tens já. dos dados que nos apresenta Domingos neste livro e deste percurso histórico? Eh, o que é que encontraste lá interessante que te cutucou um pouco a tua curiosidade? Antes de mais, mais uma vez, boa noite. Peço desculpa pelos problemas técnicos. E de dizer, começando por um aspecto que o Álvaro tocou e concordo inteiramente com o Domingos, por duas razões muito simples. Talvez o Domingo encontrou essa lacuna na fase de doutoramento, de mestrado, peço desculpa. Eu fiz a formação em Portugal. Em Ciência Política e Relações Internacionais, e existe uma disciplina no curso de Relações Internacionais, por exemplo, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Na altura, quem dava era o professor Nuno Silveirano Teixeira, mas na altura estava a desempenhar as funções, se não tenho erro, de ministro das Relações Exteriores, acho. Relações Exteriores, Negócio Estrangeiro, em Portugal. E na altura foi-nos dado pelo professor, foi por um outro historiador, que é muito interessante. As relações internacionais em Portugal são dadas muito pelos historiadores, não pelos teóricos de relações internacionais. E nessa disciplina, efetivamente, que tínhamos uma disciplina, que é a História das Relações Internacionais portuguesa, falava-se muito de todos os processos de descolonização, mas não se tocava efetivamente depois do 25 de Abril. Como é que foi, por exemplo, o processo de reconhecimento? Ou quando se tocava era muito la passant, ou seja, algo muito geral. E acho que o Domingo tem esse mérito de encontrar uma lacuna na literatura, sobretudo uma lacuna que tem profundidade investigativa até para levar para o doutoramento, porque às vezes são aquelas encontramos um tema, mas ele se esgota, por exemplo, no mestrado e não há possibilidade de um doutoramento. E acho que o Domingo tem aqui essa sorte. Isso também não é uma sorte, é uma componente técnica, né? Ler muito, investigar muito, conhecer os arquivos, ter um certo faro para investigação. E acho que o Domingos, de fato, apanhou aqui um tema que é muito interessante, que é um tema com muita profundidade. Indo mais à questão, só uma nota prévia, talvez. Portugal, historicamente, temos de ter essa percepção. Portugal nunca concedeu um processo de descolonização. Para termos ideia. No caso do Brasil, quem estuda um pouco a história portuguesa sabe que todos os processos de descolonização portugueses foram sempre traumáticos. Quem estuda, por exemplo, o período do século XIX, quando o Brasil declara a independência unilateralmente, quem lê os discursos daquele parlamento, liberal até, fica assustado. Chegou-se ao ponto de deputados liberais portugueses decidirem mandar canoas ou naus para ir voltar à busca do Brasil, ou seja, Portugal queria declarar guerra ao Brasil por causa do processo de independência. Quem estuda, por exemplo, o processo de Goa, ou as Índias portuguesas, também percebe que gerou uma crise com Salazar, a mandar prender quase o governador daquelas regiões. Ou seja, Portugal, historicamente, Portugal é sempre a parte de contramão. Não é um país que se prepara para os processos de descolonização. Quase cria aquilo que chama-se na história portuguesa quase um trauma existencial. Ou seja, há quase um problema. A descolonização portuguesa foram sempre complexos, foram sempre processos altamente complexos que fraturou a sociedade portuguesa. Por isso não temos processos de descolonização em Portugal, como o modelo inglês, por exemplo, ou como o modelo francês negociado. Em Portugal, a história antecipou sempre os políticos portugueses. Os políticos portugueses sempre vão se ajustando ao contexto, à conjuntura. O Domingos utiliza a conjuntura, mas eu acho que também aqui é um aspecto que devemos tentar entender por que Portugal nunca acelerou o processo, mesmo quando a história estava a mostrar uma transformação em África. Quando nós temos, por exemplo, essa disciplina, volto mais a evocar essa disciplina, História das Relações Internacionais Portuguesas, Portugal fazia o contrário. Por exemplo, era o Jaime Nogueira, o Franco Nogueira, que era ministro de Negócio Estrangeiro, chegou ao ponto de começar a negociar com os dirigentes africanos no sentido de tardar os processos de descolonização da África. Quando já países africanos, a partir dos anos 50, começaram a escolher, Portugal, pelo contrário, começou a tardar o processo, esperando, por exemplo, que esses países nunca tivessem atingido o processo de descolonização. Ao mesmo tempo, criou a Casa do Estudante do Império, que
toda a gente sabe que foi o laboratório para a constituição dos próprios líderes nacionalistas. Só para dizer que Portugal tem esse contexto. O Domingos, nessa parte do livro, não aborda, mas se olhar para todos os processos de colonização, Portugal não tem nenhum processo que foi ajustado, ou seja, tentou garantir os seus interesses, criar uma elite local que mantivesse, por exemplo, como aconteceu, por exemplo, com o caso da África do Sul depois, ou a Rodésia. No caso português isso não aconteceu. E eu acho que nesse aspecto também é um tema. Por que Portugal nunca se preparou para os processos de descolonização? Alguns podem apelar aqui porque é o regime do Estado Novo, como muita gente dizia, mas eu volto aqui a frisar. Com o Brasil no século XIX, a mesma coisa se pôs. Portugal não aceitou. Houve uma crise existencial. Isso foi-nos provado, vários textos, quem consulta esse período da história portuguesa sabe perfeitamente que aquilo gerou. Por isso, como disse bem o Gama, Portugal demorou muito tempo a reconhecer o governo brasileiro e a própria história portuguesa, por exemplo, trata muito mal o rei que levou, por exemplo, que fugiu de Portugal, Dom João VI, é um rei mal visto na história portuguesa. Quem estuda os reinos todos tem que ver que o Dom João VI é um rei muito maltratado pela história, porque foi o rei que deu a capacidade, deu os instrumentos para o Brasil se tornar mais tarde independente. E foi o próprio filho, Dom João VI, que depois declara o grito de Ipiranga, que depois vai gerar a independência do Brasil. A mesma coisa com a questão das Índias. Há um problema, por exemplo, entre a Inglaterra e Portugal, porque a Inglaterra reconhece o Estado indiano e, de fato, apoia esse processo, e Portugal entra com uma crise com a Inglaterra, põe até a velha aliança. Portugal tem uma velha aliança, o Despojo da Velha Aliança, um livro do Pedro Aires de Oliveira, que foi meu professor de História, que também explica essa crise que Portugal teve com a Inglaterra, porque a Inglaterra apoiou a Índia. Ou seja, é só para dar aqui a ideia de que muitas das vezes nós olhamos para o processo angolano e ficamos muito admirados. Não, é só dizer que Portugal nunca foi um país que preparou os processos históricos. Foi sempre a parte em contramão e, de fato, as elites portuguesas nunca explicam com factualidade, e aí por isso é que temos que ter cuidado com os arquivos. Porque essa cultura não aceitar a emancipação de outros povos, quando outros povos já têm capacidade para esse efeito, e é só para chamar a atenção que o caso angolano é efetivamente o mais complexo, mas todos os processos de colonização foram impostos a Portugal. Portugal nunca aceitou. Portugal nunca começou um processo a comandar o destino, como aconteceu, por exemplo, com os ingleses e os franceses. É só para chamar a atenção que essa história dos processos de colonização, ou seja, os processos de colonização em Portugal foram sempre processos traumáticos, nunca foram processos políticos pensados pelas elites políticas, nunca. E o que é mais Uhum. interessante é que o processo de Angola, até estamos a falar de elites do ponto de vista democráticas, né? Elites democráticas que ao mesmo tempo têm o mesmo pensamento ou a mesma postura, por exemplo, que as elites do século XIX, porque, volto a dizer, quem tiver curiosidade ou interesse, bastaria investigar ou conhecer esse período, como é que Portugal reagiu ao processo brasileiro, e as pessoas iam encontrar muita similaridade nos discursos. E eu chamo a atenção a isso porque o professor que me deu a história das relações internacionais portuguesas também me deu a história da presença portuguesa em África, então muitas das vezes teve esse paralelismo. Tentou comparar os tipos de discurso e encontramos muita similaridade no tipo de comportamento das elites do século XIX com as elites depois que era do Estado Portanto, Novo, de em Salazar, suma, com os e portugueses queriam perpetuar-se nas colónias, vamos dizer isso, podemos admitir assim? Procede para mim. o que é interessante é que Não, não, não sei, Omar, para ainda mim, para o Sérgio. Sim, o que eu só chamo a atenção é que o que é interessante é que comparamos o comportamento da elite do século XIX, que foi o processo do Brasil. Depois comparamos, por exemplo, o Estado no período já, porque o caso de Goa foi no século XX, em 61. Depois temos o caso já mais tarde, e nós encontramos sempre crises. Sempre que há um processo de descolonização, em Portugal a elite entra num processo de crise, e crise existencial. Por quê? Porque a partir de dado momento, o processo da construção do Estado português esteve muito ligado com o processo das colónias. E isso é muito interessante. O Domingos, por exemplo, cita muitos autores na obra, e muito bem, uma grande revisão da literatura, que a questão das colónias ou a guerra colonial se tornou o não gordo do próprio destino do Estado, daquele regime autoritário. E o Domingos frisa muito bem que foi a realidade africana que depois gerou
a crise do próprio regime. Mas quem conhece, por exemplo, o processo de constituição do Estado Novo, tem ciência de que o Estado Novo se funda muito com a sua presença em África. Ou seja, o Estado Novo tem como um dos elementos afirmativos do ponto de vista da legitimidade a manutenção das colônias. E é por aí que, por exemplo, as figuras estiveram sempre ligadas à gestão da administração das colônias, foram figuras muito destacadas depois no processo todo do Estado Novo. E então, para dizer que Portugal nunca se preparou. E o caso de Angola se tornou muito mais complexo, acho que o Gama trouxe aqui, e o Domingos já trouxeram aqui alguns elementos. O caso de Angola, por causa da importância económica, depois por causa da presença portuguesa muito elevada, que é muito interessante, é que a presença portuguesa só aumenta depois da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 40, 50, é que é uma forte presença portuguesa em Angola. Antes não havia uma presença tão massiva, temos uma ideia. Quando as pessoas falam muito dos retornados, há uma ideia de que os retornados estavam há muito tempo em Angola, e temos que ter sempre muito cuidado com essa visão de que estavam há muito tempo em Angola. Não é, do ponto de vista do tempo, não é assim, porque quem conhece, por exemplo, um livro de uma Portanto, são pesquisadora aí por aí portuguesa, que é 25 Cláudia anos, não Castelo, é? Um período de sim, Cláudia 25 anos, mais Castelo, ou que é menos. muito que é importante ler, por exemplo, esse livro da professora Cláudia Castelo, que apresenta como é que foi, por exemplo, porque podemos ver, por exemplo, o processo de escolaridade, porque não havia muitas escolas, só começa a aumentar o número de escolas quando há uma presença massiva de portugueses em Angola, é que começa a se criar essa dinâmica. E o Domingo desmonta muito bem um argumento que para mim foi fundamental, a ideia de que o condicionalismo dos partidos portugueses estavam ligados aos retornados. E o Domingo aqui diz não, efetivamente, esse é um argumento que é utilizado como ponto de vista para condicionar o reconhecimento do governo angolano. Sinto que há outro aspecto que não encontro no livro do Domingos, mas que era muito interessante debatermos. Até que ponto, para os interesses portugueses, o tardio reconhecimento do governo angolano não teve efeito depois, por exemplo, com a questão da desnacionalização? Porque, por exemplo, se olharmos uma obra do professor Aines Ferreira, em que a indústria em tempo de guerra, penso eu, que é um livro muito interessante. Nós vamos ver depois quais foram os países que sofreram maior nacionalização, de outros instrumentos de captura por parte do governo, do MPLA. Seria muito interessante estabelecermos se essa visão do Estado português não ter reconhecido o governo, não colocou em causa os interesses também dos portugueses em Angola, ou daquelas. Eu acho que o Domingo levanta essa questão. O Domingo lhe diz que se o Estado português tivesse uma leitura inteligente, mais facilmente reconhecia o governo e mais facilmente conseguiria negociar até os interesses ou defender melhor os interesses dos portugueses. Mas imbuído numa paixão política, pensou-se mais no medo existencial, por isso é que eu acho que isso não é. E digo isso porque esse é um tema que nenhum historiador em Portugal consegue responder, porque é que muitas das vezes, em debates muito complexos, às vezes os políticos se movem mais por paixões do que racionalidade. E quando muitas vezes nos ensinam que os políticos são atores racionais, que reconhecer um governo, por exemplo, Portugal teve sempre uma atitude com o regime sul-africano branco, em que justificou porque é que muitas das vezes apoiou o regime do apartheid. Ele disse que a presença portuguesa na África do Sul era muito importante, por isso que é necessário reconhecer o regime do apartheid. Por exemplo, hoje o governo português não consegue condenar, por exemplo, o regime do Maduro. Há muitos portugueses na Venezuela, ou seja, a política externa portuguesa condiciona-se muitas das vezes com a presença, mas na altura, nesse período, na descolonização, parece que há uma certa tensão. Só gostaria de dar essa nota, de que Portugal nunca preparou para essa descolonização. Vamos ter essa noção. Se foram apanhados, sempre foram processos que foram apanhados e depois gera essa situação toda.